Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. Nessa videoaula nós vamos falar sobre os DMLs, que é os Data Manipulation Language, que é a nossa linguagem de manipulação de dados dentro do SQL. O nosso exemplo que nós vamos utilizar é esse daqui. E nesse exemplo nós vamos observar algumas características para poder utilizar os nossos comandos de manipulação, principalmente em relação à estrutura dessa nossa base de dados, né? Então vamos ver os comandos. Bem, o primeiro comando que a gente vai aprender é o insert into, que serve para inserir dados dentro de uma tabela. Até agora nós aprendemos a como criar a nossa estrutura de tabela. Então até agora nós, na verdade, criamos a nossa estrutura baseado no modelo que nós já havíamos criado. E agora a gente vai começar a inserir os dados dentro dessa tabela. Para isso a gente precisa do nosso comando insert into, né? E aqui nós vamos falar qual é o nome da tabela que a gente vai inserir. A lista de campos. Gente, professor, se eu vou inserir sempre a tabela inteira, por que eu tenho que formar a lista de campos? Porque pode acontecer dos campos no banco de dados não estar na mesma ordem. Isso não importa, mas o que importa é que na mesma sequência que eu coloco meus campos aqui, eu vou poder inserir. Outra situação é que você pode ignorar algumas colunas quando você vai inserir dados. Então, por exemplo, quando a gente vai inserir no banco de dados, pode ser algum dado, por exemplo, eu tenho um título e eu vou inserir a data do pagamento, mas só que ainda não paguei o título, então a data é nula. Então eu ignoro esse campo na hora de fazer o insert. Automaticamente esse campo assume um valor nulo, né? E depois eu faço isso com um update que a gente vai aprender logo em seguida. Agora, a gente tem que tomar cuidado o seguinte, eu só posso ignorar os campos que lá quando nós criamos a estrutura não estejam marcados com not null. Se quando eu criei a estrutura eu coloquei que o campo não pode ser nulo, quando eu tentar inserir um registro e eu não informar a coluna, ele vai reclamar e não vai deixar eu inserir, tá? Isso é muito importante, beleza? Então, assim, uma outra situação também que a gente pode ignorar a coluna é quando a coluna é autoincremento. Então, as colunas autoincremento, eu não preciso informar que o próprio banco de dados vai se virar para poder incrementar e colocar o valor para mim lá dentro do registro quando eu inserir, tá? E logo embaixo nós vamos colocar a nossa lista de valores, né? Vamos ver o exemplo que vai ficar mais claro aqui para vocês. Bem, aqui nós temos um exemplo de que nós estamos inserindo na nossa tabela livro, né? Essa tabela livro, as colunas que eu estou informando estão aqui embaixo, então eu tenho o número do livro, a data de aquisição, a edição, o número da obra e o ID da editora. Lógico, gente, cada coluna dessa aqui, ó, número do livro, está na mesma sequência aqui de baixo. Isso tem que estar, né? E aqui nós temos a data. A data tem uma característica, ela tem que estar entre aspas e no formato americano, né? Eu já peguei alguns bancos de dados, não do Postgre, que dependendo da configuração dele, isso daqui pode ser diferente. Mas no padrão sempre é assim, a gente vai informar no padrão americano, que é ano, mês e dia, tá? E é importante também a gente lembrar que todo campo texto a gente tem que informar no insert entre chaves, né? entre aspas. Agora, quando o campo ele for inteiro, não precisa de aspas. Quando for numérico, também não, beleza? E string sempre tem que ser entre aspas. Bem, aqui nós temos o número da edição. O número de edição não é uma chave estrangeira, então é a primeira edição. Eu informei aqui o número. Agora, é muito importante esses dois campos aqui. Esses dois campos são chaves estrangeiras nessa tabela livro, né? Mas só que lá na tabela obra, ela é uma chave primária, né? Esse número 2 aqui. Então, o que é muito importante vocês terem em mente? Toda chave estrangeira em uma tabela, ela vai ser uma chave primária na outra. Então, obrigatoriamente, esse 2 aqui, ele tem que existir como chave primária na nossa tabela obras, tá? Se ele não existir, vai reclamar para mim na hora de inserir. A mesma coisa aqui na tabela editora. Esse ID editora que eu estou inserindo aqui, que é o número 4, ele tem que estar, obrigatoriamente, ele tem que estar presente dentro da nossa tabela editora, tá? Senão vai ter uma reclamação.
Então, assim, quando eu emito esse registro, né, esse insert aqui, ele vai inserir esses dados, né? Vai inserir um livro com o número 10, com essa data aqui de 2021, 25/1 de 2021, na primeira edição, o número da obra é 2 e a editora número 4, ok? Vamos lá então agora para o próximo. Gente, a gente aprendeu a inserir os dados. Agora, se eu quiser alterar o que está lá dentro, né? Então eu quero alterar os dados. Lembra, gente, não confunda, o alter table é para alterar a estrutura da tabela. Aqui no update, nós vamos alterar o conteúdo da tabela, os registros que estão lá dentro. Então aqui no update, ó, eu coloco update, coloco o nome da tabela que eu quero fazer a alteração, certo? Aí eu coloco set, aí eu coloco o que eu quero alterar. Essa alteração eu vou informar o nome da coluna e um novo valor que eu quero colocar, tá, gente? Então eu vou colocar o nome da coluna e o valor que eu quero alterar dessa tabela aqui, tá, gente? Então, eu ainda tenho uma condição where aqui. Essa condição where é fundamental, gente. E muito cuidado com ela, principalmente quando você estiver executando o update. Gente, o update e o delete são os comandos mais perigosos que existem na face da Terra, tá? Eu já fiz muita besteira, tá, gente? Então, por favor, vai com a voz da experiência. Cuidado. Então, assim, aqui eu tenho a alteração, né? E eu tenho a condição. Essa condição vai dizer quais são os registros que você quer alterar. Imagina o seguinte, você tem uma tabela de cadastro de todos os alunos do IFES. Sei lá, historicamente lá tem 50 mil alunos cadastrados. Aí o infeliz do estagiário vai lá dar um update, porque o nome do Igor Carlos Pulini está Igor Carlos Paulini, dando exemplo. Aí ele vai dar o update, ele coloca o update, vai colocar o nome da tabela, por exemplo, aluno 7, nome igual a Igor Carlos Pulini. Aí o danado do estagiário vai lá e executa esse comando. Gente, como ele não colocou a condição where, se ele não informar a condição where, vai alterar o nome de todos os alunos da tabela. Pode ter lá, igual eu falei, 50 mil registros, tudo para Igor Carlos Pulini. Quer dizer, você cagou o banco todinho, entendeu? Então, assim, isso tem que tomar muito cuidado, tá, gente? E a condição where, a gente sempre tem que ter em mente. Eu tenho sempre que usar com a chave primária. Ah, professor, pode acontecer casos que eu não vou usar o where com a chave primária? Pode. Mas vocês têm que ter consciência de quais os registros vocês vão alterar. Eu, por exemplo, quando eu vou dar um update, e eu sempre coloco a condição where, lógico, né? O que eu faço? Eu coloco um select asterisco from, aí eu coloco o nome da tabela, né? Coloco o where e coloco essa condição aqui, a mesma condição que eu vou colocar no update, antes de executar o update, para mim ver quais os registros que o banco de dados vai alterar, para mim ter certeza do que eu estou fazendo. Tá, gente? Então, essa condição where, ela pode sim ser utilizada dentro do select, no finalzinho do select. Então, eu sempre testo ela antes para mim ver quais registros eu vou alterar. Tá? É sempre uma boa prática vocês fazerem isso, tá bom, gente? Então, vamos ver um exemplo, né? Aqui nós cadastramos aquele livro número 10, então vamos alterar a data de aquisição. Ó, update, eu vou alterar livro, né? Estou alterando livro. 7. Aí aqui, a data de aquisição é o nome da coluna que eu quero alterar, né? E aqui é o novo valor que eu quero colocar. Beleza, se eu executar isso aqui sem a condição where, ele vai alterar de todos os livros cadastrados a data para essa. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Então, aqui, o where, o número do livro igual a 10. Então, eu estou falando, ó, altera a tabela livro, configurando, setando, né? A data de aquisição para essa data aqui, aonde o livro é igual a 10. Ah, professor, mas eu queria alterar a edição. Vírgula aqui, coloca o nome da coluna aqui, edição igual a tal, e senta o cacete aqui, porque vai dar certo. Entendeu? Porque você só colocar uma vírgula aqui,
colocar mais colunas, aí você pode colocar várias colunas aqui, tá, gente? E executar que vai executar. As colunas estando certinho, os tipos certos. Lembrando que vocês não podem dar update em campos de chave primária, tá, gente? Isso é muito importante. Vocês não tem como alterar uma chave primária, né? Então, assim, a chave estrangeira numa tabela, beleza. Agora, a chave primária, não. Então, assim, só o exemplo. Esse aqui a gente está alterando uma coluna, mas você colocou vírgula aqui, colocou o nome da outra coluna e o valor, ele vai alterar as duas colunas de uma vez do livro 10 aqui que você informou, né? Da tabela. Beleza? Então, vamos para o próximo agora, gente. Agora, beleza, ó, nós já aprendemos a inserir os livros. Nós já aprendemos a alterar os dados dos livros lá que a gente inseriu. Agora a gente pode o quê? Apagar os livros, né? E o delete é bem simples. Ó, eu deleto, delete from, o nome da tabela que eu quero deletar e a condição. Gente, de novo, cuidado. Você dá um delete no nome da tabela, apaga todos os registros de dentro da tabela. Então, assim, é uma cagada muito grande fazer um negócio desse, tá? Toma muito cuidado. Eu sei que em determinadas condições as chaves primárias podem ajudar a não ter um problema muito grande em relação a isso, tá? Mas isso daqui dá problema, muito cuidado. Então vamos ver o exemplo. E aqui nós temos o delete, delete from, livro, where, o número do livro igual a 10. Ah, professor, se eu quisesse, por exemplo, apagar todos os livros da editora tal. Vocês podem colocar, vocês vão fazer delete from livro, where, número de editora igual a 5, por exemplo, que seria a editora que eu queria apagar os livros. Vai apagar todos os livros daquela editora. Eu posso alterar como não posso. Gente, do mesmo jeito, antes de vocês executarem, para você ter certeza se vocês não estão usando a chave primária, pega, faz um select, asterisco, from, where, a mesma condição que vocês vão usar aqui no delete. Porque aí o que acontece? Vocês têm certeza dos registros que vão ser apagados, tá? É muito importante essa dica, tá, gente? Vamos lá, então. Uma última informação que eu tenho sobre esses comandos é o seguinte, gente. Quando vocês forem, por exemplo, eu quero fazer um insert aqui nessa tabela, tá? Para você inserir os dados na tabela obra, o que vocês têm que fazer antes? Gente, não adianta eu querer inserir os dados aqui na tabela obra se a nossa tabela gênero ela não estiver cadastrada. Então a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que seguir as chaves, né? Então, como eu tenho uma chave estrangeira aqui do ID gênero, antes eu tenho que ter esse ID gênero cadastrado nessa tabela. Não vai deixar eu cadastrar um ID gênero aqui que não exista aqui dentro. Então, automaticamente, a gente tem que cadastrar os dados nessa tabela para depois cadastrar nessa. A mesma coisa aqui que livro, né? Vamos fazer o exemplo aqui de livro. Quais as chaves estrangeiras que ele tem? Ele tem de obra e tem de editora. Então, antes eu tenho que estar cadastrando essa tabela obra, para eu poder ter uma obra para registrar aqui. E eu tenho que cadastrar uma editora para depois eu inserir um registro aqui dentro da nossa tabela livro, tá, gente? Então, a gente tem que seguir sempre a nossa estrutura que a gente criou das chaves primárias e chaves estrangeiras, né? O relacionamento entre as nossas tabelas. Beleza, pessoal? Pessoal, por hoje é só. Um forte abraço a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula.